Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer o tapete Fênix. Eu amei essa peça, espero que você goste também. E se você fizer e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos aos materiais e à medida dessa peça. Eu trabalhei essa peça com o barbante Barroco Natural, gastei 200 gramas do Barroco Natural, fio número 6 e também usei 300 gramas desse Maxicolor rosa aqui. O nome desse rosa é Tutti Frutti. Ele também é fio número 6 e eu trabalhei essas duas linhas com agulha de 3,5 mm. E esse tapete aqui ficou medindo 89 centímetros de comprimento por 72 centímetros de largura. Eu achei que ficou muito bonita essa peça, tanto que eu não estou com vontade de usar esse tapete aqui no chão, porque ele está aqui sobre a minha mesa e eu achei que ficou tão bonito em cima da mesa que eu acho que eu vou usar como centro de mesa. Então fica aí a sugestão para você. Você pode usar essa peça ou como tapete ou como um centro de mesa. Aqui, olha, ele está no fio 6 e eu achei que ele ficou legal para usar como centro de mesa. Se você quiser ele um pouco menor, você pode trabalhar com fio número 4, que vai ficar um centro de mesa um pouquinho menor e ainda mais delicado que no fio 6. E outra coisa, eu trabalhei essa peça com barroco, mas você pode trabalhar com o barbante de sua preferência. E se quiser também fazer com o fio número 8, pode fazer. Ele vai ficar maior um pouco do que esse aqui. Bem, então é isso. Vamos lá para o passo a passo. Começo fazendo 10 correntes. Depois de trabalhar aqui as 10 correntes, eu volto na primeira e prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, criei aqui um anel com as 10 correntes. Agora, eu vou subir 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem aqui a um ponto alto. No total, vou fazer aqui um grupo com 8 pontos altos. Então, aqui tenho 1, bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Em seguida, faço 8 correntes. Depois de trabalhar aqui essas 8 correntes, eu faço mais 8 pontos altos aqui, pegando nesse anel. Então, aqui trabalhei mais 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em seguida, faço mais 8 correntes. Depois das 8 correntes, venho na terceira corrente, que fiz para começar essa volta, e prendo aqui um ponto baixíssimo. Bem, então, aqui eu encerrei a minha primeira volta. Essa ponta inicial da linha, vocês notaram que eu prendi por debaixo desses pontos altos, então aqui é só cortar essa pontinha que está arrematado. Bem, agora vamos trabalhar a nossa segunda volta. Eu começo com 3 correntes,
Aqui tenho um ponto alto, vou fazer um grupo de 4 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui trabalhei 4 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Em seguida, faço 2 correntes, 1, 2. Venho nesse próximo ponto alto e a partir daqui trabalho mais 4 pontos altos. Então, aqui fiz mais um grupo com 4 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e trabalho mais 4 pontos altos pegando aqui nessas 8 correntes de base. Então, aqui trabalhei esses 4 pontos altos pegando aqui nas 8 correntes. Depois de fazer esses 4 pontos altos nas correntes, eu trabalho 8 correntes. Então, aqui estão 8 correntes, agora laço, faço mais 4 pontos altos nesse intervalo aqui de correntes. Fez esses 4 pontos altos, faz 2 correntes. E agora trabalho aqui mais 2 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes sobre esses 8 pontos altos de base. Então, aqui está. Trabalhei mais 2 grupos de 4 pontos altos sobre esses 8 pontos de base, separei aqui com 2 correntes. Agora é só fazer aqui mais 2 correntes e vamos trabalhar aqui nesse intervalo de 8 correntes, igualzinho fizemos desse lado de cá. Então, vou fazer 4 pontos altos, 8 correntes, mais 4 pontos altos, mais 2 correntes e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Bem, então aqui está. Completei a minha segunda volta com o padrão que orientei. Fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Bem, agora vamos dar início à nossa terceira volta. Eu vou começar introduzindo a minha agulha aqui, olha, nesse intervalinho de correntes que eu tenho logo atrás aqui do local onde fechei. Busco aqui uma linha, faço um ponto baixo, em seguida subo 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Depois de trabalhar aqui essas correntes, eu venho no próximo intervalo de 2 correntes e, pegando sempre por debaixo aqui das 2 correntes, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Aqui está, trabalhei 4 pontos altos usando as 2 correntes. Em seguida, faço 1, 2, 3 correntes, laço, venho nesse próximo intervalo e aqui trabalho mais 4 pontos altos. Aqui está, fiz mais 4 pontos altos nas 2 correntes. Em seguida, faço 1, 2, 3 correntes. Venho nessas 8 correntes que ficam aqui na ponta e aqui eu trabalho 4 pontos altos. Depois de fazer esses 4 pontos altos, faço 8 correntes. Depois das 8 correntes, laço, volto aqui. Nessas correntes de base, faço mais 4 pontos altos. Então, aqui trabalhei mais 4 pontos altos, usando aqui essas 8 correntes de base. Em seguida, é só fazer 1, 2, 3 correntes, laça, vem no próximo intervalo de 2 correntes e trabalha aqui 4 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada aqui a terceira volta. Agora é só continuar fazendo aqui 3 correntes de separação e 4 pontos altos nesses intervalos de 2
correntes. Aqui nas 8 correntes da ponta, trabalho igualzinho, mostrei desse lado aqui, com 4 pontos altos e 8 correntes aqui virando a ponta. Então, eu vou fazer o meu e venho mostrando como vamos fechar aqui essa volta. Bem, aqui eu vim trabalhando com o padrão que orientei. Depois de trabalhar esse segundo grupo de 4 pontos altos aqui nas 8 correntes, eu fiz mais 3 correntes e encontrei aqui esse intervalo onde eu iniciei a volta. Aqui eu ainda trabalho mais 3 pontos altos. Agora, eu venho na segunda corrente, então aqui tem o ponto baixo, a primeira e a segunda corrente. Na segunda corrente, eu atravesso pelo meio e prendo um ponto baixíssimo. E dessa maneira aqui, ó, eu formei um grupinho aqui de 4 pontos altos também. Então, aqui encerrei a minha terceira volta. Agora, eu vou laçar aqui mais uma vez e vou cortar essa linha. E agora, eu vou começar a trabalhar com o barbante na cor cru. Eu vou amarrar aqui o meu barbante cru nesse intervalo de 3 correntes que eu tenho aqui logo antes desse intervalo de 8 correntes que vira aqui a ponta. Depois de amarrar aqui o barbante, vou subir 3 correntes. Essas 3 correntes, um ponto alto para mim. Em seguida, faço mais 3 pontos altos aqui nesse intervalo de base. Bem, então aqui eu trabalhei um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, faço 1, 2, 3, 4 correntes. Laço e trabalho mais 4 pontos altos aqui nesse intervalo de 8 correntes. Bem, então aqui trabalhei os 4 pontos altos no intervalo de 8 correntes. Agora, eu vou fazer 14 correntes. Bem, então aqui está, trabalhei 14 correntes, agora laço e venho aqui naquelas 8 correntes de base, faço aqui mais 4 pontos altos. Bem, então ficou dessa maneira aqui, virando a ponta. Fiz 4 pontos altos, 14 correntes e mais 4 pontos altos. Agora, é só ir trabalhando. 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vem no próximo intervalo de 3 correntes e faz 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, faz 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Próximo intervalo, 4 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que será trabalhado aqui a quarta volta. Agora, aqui é só seguir, então, fazendo as 4 correntes, 4 pontos altos, 4 correntes, 4 pontos altos, 4 correntes. Chegamos aqui nessas 8 correntes da ponta. Aqui nós trabalhamos de maneira idêntica, eu mostrei desse lado aqui. Depois é só continuar fazendo as 4 correntes e 4 pontos altos até encontrar aqui o início. Eu vou fazer o restante dessa minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da minha quarta volta com o padrão que orientei. Depois de trabalhar essas últimas 4 correntes, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar aqui essa volta. Agora, nós vamos dar início à nossa quinta volta. A quinta volta, eu começo com 3 correntes, venho para o ponto à frente, faço aqui 2 pontos altos. Em seguida, trabalho um ponto alto para cada um desses próximos 2 pontos. Então, aqui eu trabalhei um grupo com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre todos os grupos de 4 pontos altos que nós temos de base, nós vamos fazer 5 pontos altos distribuindo da maneira como mostrei sobre esse primeiro aqui. E entre um grupo de 5 pontos altos e outro, nós vamos trabalhar 4 correntes. 1, 2, 3, 4.
Fez as 4 correntes, vem sobre o próximo grupo e trabalha aqui mais 5 pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro, 2 pontos altos no segundo e um ponto alto para cada um dos últimos 2 pontos de base. Então, aqui novamente trabalhei 5 pontos altos. Agora faço 4 correntes. E tenho logo em seguida aqui essas 14 correntes. Nessas 14 correntes, eu vou fazer 10 pontos altos e vou trabalhar da seguinte maneira. Venho aqui na primeira corrente e conto 1, 2, 3. Na quarta corrente, eu vou atravessar a agulha pelo meio e vou fazer um ponto alto. Em seguida, venho para a corrente à frente, faço mais um ponto alto. Corrente à frente, mais um ponto alto, pegando aqui pelo meio da corrente. Então, até aqui eu trabalhei 3 pontos altos usando 3 correntes de base. Agora, eu vou fazer o quarto e o quinto ponto alto usando essa próxima corrente. Então, aqui faço 2 pontos altos. Agora, venho para a corrente à frente e aqui faço mais 2 pontos altos. Então, esse daqui é o meu ponto 6 e o meu ponto 7. Agora, eu vou fazer o ponto 8, 9 e 10 usando essas próximas 3 correntes. Então, faço um ponto alto para cada corrente. Bem, então, aqui, distribuindo da maneira que orientei, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Ficou vazio de base aqui nas correntes, as 3 primeiras e as 3 últimas correntes. Agora, eu faço mais 4 correntes e começo a trabalhar os grupos de 5 pontos altos sobre esses grupos de pontos altos que eu tenho aqui de base. Depois de cada grupo de 5 pontos altos, então fazemos as 4 correntes. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada a quinta volta. Quando eu encontrar aqui essas 14 correntes, então eu vou trabalhar da mesma maneira que mostrei aqui desse lado para vocês. Bom, então eu vou completar o restante da minha quinta volta com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da minha quinta volta com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos dar início à sexta volta. Eu começo fazendo 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntes equivalem aqui para mim as 3 primeiras um ponto alto e a quarta um espaço de separação. Em seguida, eu pulo um ponto alto de base e no próximo eu faço 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, agora faz uma corrente, pula um ponto de base e aqui no último faz um ponto alto. Então, sobre todos os grupos de 5 pontos altos que nós temos aqui de base, nós vamos trabalhar esse grupinho aqui de ponto, que é um ponto alto, uma corrente, pula um de base e no próximo faz 2 pontos altos, em seguida uma corrente, pula um de base e mais um ponto alto. E separando um grupinho do outro, nós vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vem para o próximo grupo e repete aqui. Então, aqui trabalhei de novo o mesmo grupo que mostrei para vocês aqui no início. Agora, nós fazemos 3 correntes, 1, 2, 3, encontramos aqui aqueles 10 pontos altos da ponta. Sobre esses 10 pontos altos, nós vamos fazer 12 pontos altos
trabalhando da seguinte maneira. Faço um por um até trabalhar 4 pontos altos. Então, aqui trabalhei 4 pontos altos usando 4 pontos de base. Agora, faço o ponto 5 e 6 nesse ponto aqui logo à frente. Fez o ponto 5 e 6 nesse ponto de base, agora faz o ponto 7 e 8 nesse próximo ponto. Fez o ponto 7 e 8 nesse ponto de base, agora trabalha o ponto 9, 10, 11 e 12, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Bem, então aqui distribuindo da maneira como orientei vocês, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos sobre os 10 pontos de base. As duas pontas serão trabalhadas com esse mesmo padrão. Completou aqui os 12 pontos, é só fazer 3 correntes e vir sobre o próximo grupo de 5 pontos altos e trabalhar um ponto alto no primeiro ponto. Fazer uma corrente, pular um de base, trabalhar 2 pontos no próximo. Fazer uma corrente, pular um de base e mais um ponto alto. Em seguida, 3 correntes. Vem para o próximo grupo de 5 pontos altos e repete. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui toda a nossa volta de número 6. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da minha sexta volta com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a sétima volta. Eu começo com 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Depois de fazer as 4 correntes, eu vou trabalhar um grupo de 3 pontos altos sobre esses 2 pontos altos aqui de base. Então, vou fazer 2 pontos altos no primeiro ponto e um ponto alto no segundo ponto. Bem, então aqui trabalhei 3 pontos altos usando esses 2 pontos altos de base. Em seguida, faço uma corrente e um ponto alto nesse próximo ponto alto. Então, sobre todos esses grupos de pontos que nós temos aqui de base, nós vamos trabalhar com esse padrão. E, para eu passar de um grupinho desses e vir trabalhar o próximo, eu sempre vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou laçar e vir sobre esse próximo grupo repetir. Então, vai ficando dessa maneira aqui. Completou aqui o grupo, faz sempre 3 correntes. 1, 2, 3. E agora encontrei aqui aqueles 12 pontos altos da ponta. Sobre esses 12 pontos, eu vou trabalhar 2 grupos de 7 pontos altos. E vamos distribuir da seguinte maneira. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base até fazer 5 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei um por um e fiz 5 pontos altos. Agora, faço o ponto 6 e o 7 nesse ponto aqui logo à frente. Então, aqui vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui o meu primeiro grupo com 7 pontos altos. Fez os 7 pontos altos, faz uma corrente, só uma. Laça, vem no ponto logo à frente e a partir daqui vamos trabalhar mais 7 pontos altos. Eu vou começar fazendo 2 pontos altos nesse ponto aqui. Então, aqui fiz 2 pontos nesse ponto de base, agora trabalho um por um até esse último ponto.
Bem, então aqui eu trabalhei os meus 2 grupos com 7 pontos altos e separei aqui com uma corrente. Completou aqui os 7 pontos altos, faz 3 correntes. Depois de eu trabalhar essas 3 correntes, eu vou começar a fazer os grupinhos, igual mostrei aqui no início, desse lado de cá. Então, eu venho nesse ponto alto, que trabalha um ponto alto. Em seguida, faço uma corrente e trabalho 3 pontos altos. Depois, uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto. Aqui completei o meu grupinho. Agora, são 3 correntes. Próximo grupo, repete. É com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui toda a volta de número 7. Quando encontrar os 12 pontos altos do lado de lá, faz igualzinho, orientei desse lado aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta 7 com o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Todas as voltas serão fechadas com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fazemos para iniciar. Agora, vamos trabalhar a volta de número 8. Começo com 4 correntes e venho trabalhar um total de 4 pontos altos sobre esses 3 pontos altos de base. Faço um ponto alto no primeiro ponto, 2 pontos altos no segundo ponto e um ponto alto no terceiro ponto. Então, trabalhei aqui os meus 4 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente e um ponto alto nesse próximo ponto alto. Então, trabalhando dessa maneira, eu fiz um ponto alto nas 3 primeiras correntes, um espaço de separação na quarta corrente. Em seguida, fiz os 4 pontos altos sobre os 3 pontos de base, depois uma corrente e mais um ponto alto no próximo ponto alto. Sobre todos esses grupos de pontos que nós temos de base, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar sobre esse aqui. E, para separar um grupo do outro, nós sempre vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, vem nesse próximo ponto alto, faz aqui um ponto alto. Depois, uma corrente, 4 pontos altos sobre esses 3 de base. Depois dos 4 pontos altos, faz uma corrente e um ponto alto no próximo ponto alto. Bem, então aqui, olha, eu trabalhei pela segunda vez o meu grupo de pontos. Agora, eu faço 3 correntes e tenho aqui logo à frente 7 pontos altos que estão aqui na ponta. Sobre esses 7 pontos altos, eu vou fazer 8 pontos altos, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo ponto e fazendo 2 aqui no último. Bem, então aqui eu trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Depois de trabalhar esses 8 pontos altos, eu faço uma corrente e venho trabalhar mais 8 pontos altos sobre esse próximo grupo de 7 pontos que tenho de base. Então, vou fazer 2 pontos altos aqui nesse ponto e um por um nos outros. Bem, então aqui, olha, trabalhei o meu segundo grupo de 8 pontos altos. Agora é só fazer aqui 3 correntes e vir trabalhar os grupos de pontos, igual mostrei aqui no início, sobre esses grupos do lado de cá.
Aqui, fiz o primeiro grupo desse lado, separando um do outro, é sempre 3 correntes, vem para o próximo e repete. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a volta de número 8. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 8 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 9. Eu começo fazendo 4 correntes. Depois de fazer essas 4 correntes, eu vou trabalhar um grupo com 5 pontos altos sobre esse grupo de 4 pontos de base. Então, faço um ponto alto no primeiro ponto, 2 pontos altos no segundo ponto e um por um nesses próximos dois. Então, aqui trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos. Todos os nossos grupos de 5 pontos altos aqui da volta 9 serão distribuídos igual mostrei esse aqui. Depois de fazer os 5 pontos altos, então fazemos uma corrente e um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Os nossos grupos aqui da volta 9 serão todos idênticos a esse aqui. Então, sobre todos os grupos de base, nós vamos trabalhar com esse padrão. Separando um grupo do outro, nós vamos fazer uma, 2 correntes, só 2 correntes. Fez aqui as 2 correntes, vem nesse próximo grupo e repete o que acabei de mostrar aqui. Aqui pela segunda vez, trabalhei o meu grupinho de pontos. Agora, eu faço 2 correntes e tenho logo à frente um grupo aqui de 8 pontos altos. Sobre esse grupo, vou fazer 9 pontos altos trabalhando. Um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo e 2 pontos aqui no último. Então, aqui trabalhei o meu grupo de 9 pontos altos. Agora, é só fazer aqui uma corrente e trabalhar mais 9 pontos altos nesse grupo aqui. Desse lado aqui, nós sempre vamos fazer o aumento no início do grupo. Então, eu vou fazer 2 pontos altos aqui nesse ponto e depois trabalhar um por um até o último e terei feito 9. Aqui trabalhei os meus 2 grupos de 9 pontos altos. As 2 pontas dos 2 lados serão trabalhados com esse padrão aqui. Depois que completou esse segundo grupo de 9 pontos altos, nós fazemos 2 correntes e começamos a trabalhar os grupinhos que eu mostrei lá no início da volta sobre esses grupos do lado de cá. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada toda a volta de número 9. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta 9 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 10. Eu começo com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E agora, vou trabalhar um grupo de 6 pontos altos sobre esse grupo de 5 pontos altos de base. E vou distribuir da seguinte maneira. Faço um por um nesses dois. Nesse aqui do meio, eu vou fazer 2 pontos altos e depois um por um nesses últimos 2. Então, aqui está. Trabalhei os 6 pontos altos distribuindo da maneira como orientei vocês. Agora, faço uma corrente e um ponto alto nesse próximo ponto alto. Bem, então aqui está. Sobre
todos os grupos de pontos que eu tenho aqui de base, eu vou trabalhar com o padrão que acabei de mostrar sobre esse aqui. E para separar um grupo do outro, eu vou sempre fazer duas correntes. Uma, duas. Fez as duas correntes, vem sobre esse próximo grupo e repete o que acabei de mostrar aqui. Então, aqui, olha, pela segunda vez, trabalhei esse mesmo grupo de pontos. Agora, eu faço duas correntes e encontro aqui aquele grupo de 9 pontos altos de base. Sobre esse grupo de 9 pontos altos, eu vou fazer 10 pontos altos. E a maneira de distribuir segue o mesmo padrão que fizemos na volta anterior. Vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. E fazemos 2 pontos aqui no último. Assim que completarmos esse grupo de 10 pontos altos, nós vamos fazer uma corrente, igual fizemos aqui na base, e depois vamos trabalhar mais 10 pontos altos do lado de cá. Esse segundo grupo de 10 pontos altos, nós vamos trabalhar fazendo 2 pontos altos aqui no primeiro ponto e um por um nos outros. Então, eu vou fazer aqui os meus 2 grupos com 10 pontos altos e venho mostrando como ficou. Então, aqui eu trabalhei os meus 2 grupos de 10 pontos altos, seguindo o padrão que orientei vocês. E depois que eu completei aqui o segundo grupo de 10 pontos altos, eu fiz duas correntes e trabalhei aqui um grupo de pontos, igualzinho mostrei para vocês lá no início. E agora é só seguir aqui repetindo esses grupos de pontos sobre os grupos de base, separando sempre com duas correntes. Quando encontrar a outra ponta, então, vamos trabalhar 2 grupos de 10 pontos altos, igual mostrei do lado de cá. Bom, então, é com esse padrão que é trabalhada a volta 10. Eu vou aqui completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 10 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 11. Eu vou começar fazendo 4 correntes. Depois de trabalhar as 4 correntes, eu vou fazer um grupo de 7 pontos altos sobre esse grupo de 6 pontos de base. E vou distribuir da seguinte maneira. Faço um por um nos primeiros 2 pontos. No terceiro ponto, eu trabalho 2 pontos altos e depois faço um por um nesses últimos 3 e terei feito 7 pontos. Bem, então, distribuindo da maneira como orientei, eu trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente e um ponto alto nesse próximo ponto alto. Então, sobre todos os grupos de pontos que nós temos de base, nós vamos trabalhar esse grupo aqui de pontos. E, separando um grupo do outro, sempre vamos fazer duas correntes. Uma, duas. Fez as duas correntes, vem sobre esse próximo grupo aqui e repete o mesmo que acabei de mostrar aqui. Então, aqui está, trabalhei pela segunda vez o mesmo grupo de pontos que mostrei aqui no início. Agora, eu faço duas correntes e encontro aqui esses 2 grupos de 10 pontos altos que eu tenho aqui de base. Sobre esses grupos, eu vou fazer 11 pontos altos. No primeiro grupo aqui, eu trabalho um por um até o penúltimo e faço 2 pontos aqui no último. E terei 11. Depois que completou os 11, faz uma corrente e mais 11 pontos do lado de cá, fazendo
2 pontos altos aqui no primeiro ponto e um por um nos outros. Então, eu vou aqui fazer os meus 2 grupos de 11 pontos altos com essa orientação e venho. Trabalhei os 2 grupos de 11 pontos altos, seguindo o padrão que orientei. Assim que eu completei aqui o segundo grupo de 11 pontos altos, eu fiz 2 correntes e trabalhei aqui um grupo de pontos altos igualzinho, mostrei para vocês lá no início. E agora, nós vamos seguir aqui por esse lado, caminhando com esses grupos, separando todos eles com 2 correntes. E quando encontrarmos a ponta lá do outro lado, vamos fazer os 2 grupos de 11 pontos altos separados aqui por uma corrente, igual orientei aqui. Então, é com esse padrão que será trabalhada toda a volta 11. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei minha volta de número 11 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 12. Começo com 4 correntes. Depois das 4 correntes, eu vou trabalhar um grupo de 8 pontos altos sobre esse grupo de 7 pontos de base. E vou distribuir da seguinte maneira: vou fazer um ponto alto para cada ponto de base nos primeiros 3 pontos. No quarto ponto, faço 2 pontos altos e depois trabalho um por um nos últimos 3. Então, aqui, distribuindo, como eu falei para vocês, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, faço uma corrente e um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Então, sobre todos esses grupos de pontos que nós temos aqui de base, nós vamos trabalhar com esse padrão que acabei de mostrar aqui. E separando um grupo do outro aqui na volta 12, nós vamos fazer uma corrente, só uma corrente. Fez essa corrente, vem aqui para o próximo grupo e repete o mesmo padrão que acabei de mostrar agora para vocês. Então, aqui está. Trabalhei pela segunda vez o grupo de pontos. Agora, eu faço uma corrente e encontro aqui os meus 2 grupos com 11 pontos altos. E aqui eu vou trabalhar 2 grupos de 12 pontos altos. A distribuição segue o mesmo padrão. No primeiro grupo, vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo. E no último ponto, faço 2 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente e trabalho aqui mais 12 pontos altos, fazendo 2 pontos altos no primeiro ponto e um por um em todos os outros. Então, eu vou fazer aqui os meus 2 grupos de 12 pontos altos e venho mostrando como ficou. Trabalhei os meus 2 grupos com 12 pontos altos, distribuindo aqui da maneira que orientei, fiz aqui a corrente de espaço entre os 2. E assim que eu completei aqui o segundo grupo de 12 pontos altos, eu fiz uma corrente e trabalhei o primeiro grupo de pontos desse lado de cá, igualzinho orientei vocês lá no início da volta. E agora aqui é só continuar trabalhando esses grupos de pontos sobre todos os grupos de base, não esquecendo que aqui na volta 12 é apenas uma corrente que nós fazemos de espaço entre um grupo e outro. Assim que chegarmos lá na ponta do outro lado, então, fazemos os nossos 2 grupos de 12 pontos altos, igual mostrei aqui. Então, com esse padrão que é trabalhado a volta 12, vou completar a minha e venho.
Completei a minha volta de número 12 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 13. Eu vou começar com 4 correntes. Depois de fazer aqui as 4 correntes, eu vou trabalhar um grupo com 9 pontos altos sobre esse grupo de 8 pontos aqui de base. Vou distribuir da seguinte maneira. Faço um por um nos primeiros 3 pontos. No quarto ponto de base, faço 2 pontos altos. Depois, trabalho um por um nesses últimos 4 pontos e terei aqui 9 pontos altos. Então, aqui, distribuí da maneira que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Agora, faço uma corrente e um ponto alto nesse próximo ponto alto. Então, sobre todos esses grupos de pontos que nós temos aqui de base, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar sobre esse aqui. E, separando um grupo do outro, sempre vamos fazer uma corrente, só uma. Fez uma corrente, vem nesse próximo grupo aqui de base e repete. Então, aqui está. Trabalhei pela segunda vez aqui o meu grupo de pontos. Agora, eu faço uma corrente e tenho aqui, logo à frente, os meus 2 grupos de 12 pontos altos que estão aqui na ponta. Sobre esses 2 grupos, nós vamos fazer 13 pontos altos. O primeiro grupo, eu vou fazer trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo e fazendo 2 pontos aqui no último. Assim que completar esses 13, faço uma corrente e trabalho mais 13 aqui, fazendo 2 pontos altos aqui no primeiro ponto e trabalhando um por um em todos os outros. Então, eu vou fazer aqui os meus 2 grupos de 13 pontos altos e venho mostrando como ficou. Trabalhei os meus 2 grupos de 13 pontos altos, separados aqui por uma corrente, como eu orientei. Assim que eu completei o meu segundo grupo de 13 pontos altos, eu trabalhei uma corrente e fiz aqui o primeiro grupo de pontos desse lado de cá, igualzinho orientei no início da volta lá para vocês. E agora é só continuar seguindo com o padrão de fazer esses grupos, separando sempre por uma corrente e quando encontrar a ponta do lado de lá, faz 2 grupos de 13 pontos altos, igual mostrei aqui. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta 13 com essa orientação e venho. Completei a volta de número 13 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 14. Começo com 4 correntes. Depois de trabalhar as 4 correntes, eu vou fazer um grupo de 10 pontos altos sobre esse grupo de 9 pontos altos que eu tenho de base. E vou distribuir da seguinte maneira. Faço um por um nos primeiros 4 pontos de base. No quinto ponto, faço 2 pontos altos e depois faço um por um nesses últimos 4 pontos. E terei feito aqui 10 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora faço uma corrente e um ponto alto nesse próximo ponto alto. Bem, então, sobre todos esses grupos de pontos aqui que eu tenho de base, eu vou trabalhar com o padrão que acabei de mostrar sobre esse grupo aqui. E na volta de número 14, nós não vamos fazer nenhuma corrente de separação entre um grupo e outro. Fez esse ponto alto aqui, direto eu laço e venho no próximo ponto alto e aqui eu começo a repetir o meu grupo. Então, aqui, olha, pela segunda vez, eu repeti o grupo de pontos que mostrei aqui no início para vocês. Completou aqui esse segundo grupo, logo à frente nós temos aqueles dois grupos com 13 pontos altos. Sobre esses dois grupos, nós vamos fazer 14 pontos altos. Distribuição, a mesma coisa das voltas anteriores. No primeiro grupo, trabalhamos um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo ponto. No último ponto, fazemos 2 pontos altos. Fez aqui o primeiro grupo de 14 pontos, faz uma corrente de separação e trabalha mais 14 do lado de cá, começando com 2 pontos altos nesse primeiro ponto e fazendo um por um em todos os outros. E aqui eu também não coloco nenhuma corrente de separação para começar os 14 pontos altos. Fez esse ponto alto aqui, direto laça e vem trabalhar aqui o primeiro grupo de 14 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus dois grupos com 14 pontos e vem. Trabalhei os dois grupos com 14 pontos altos separados aqui por uma corrente, da maneira que eu orientei vocês. Assim que eu completei aqui o meu segundo grupo com 14 pontos altos, sem fazer nenhuma corrente, eu lacei e vim trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto de base. E a partir desse ponto alto aqui, eu repeti o mesmo padrão que orientei para vocês no início da volta. E agora aqui é só seguir fazendo esses grupos sobre todos os grupos de base, sem trabalhar aqui nenhuma corrente entre um grupo e outro. E quando encontrarmos os dois grupos de 13 pontos altos lá da outra ponta, então fazemos os 14 pontos, igual mostrei desse lado aqui. Bom, então é com esse padrão que é trabalhada a volta 14, vou completar a minha. Completei o restante da volta 14 com o padrão que orientei. Agora vamos trabalhar a volta 15. A volta de número 15, ela será fechada só de pontos altos e nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Começo com 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. E agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui logo à frente eu tenho uma corrente, faço um ponto alto. E vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Aqui de novo tem um intervalo de correntes, então faço um ponto alto. Em todos os intervalos de uma corrente, nós vamos sempre fazer um ponto alto. E depois vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto alto. Bem, então, eu vou trabalhando com esse padrão até encontrar aqui esse intervalo de uma corrente que eu tenho depois desse grupo aqui com 14 pontos altos. Eu vou fazer o meu até aqui e venho. Bem, então aqui eu vim trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até encontrar aqui esse intervalo de uma corrente que eu tenho depois desse grupo aqui de 14 pontos de base. E até aqui eu fiz 42 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui 3 correntes. Uma,
2, 3. Em seguida, venho nesse primeiro ponto alto aqui desse próximo grupo que tenho com 14 pontos altos e a partir daqui vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até encontrar essa corrente que eu tenho no meio desses dois grupos de 14 pontos altos que estão aqui na ponta. Quando eu encontrar esse grupo de 14 pontos altos lá na outra ponta, eu vou fazer essas 3 correntes aqui e depois continuar trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até encontrar o início da volta. Então, é só isso daqui para trabalhar a volta de número 15. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei todo o restante da minha volta de número 15 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Em seguida, eu cortei aqui o meu barbante cru. E aqui, olha, nas duas pontas onde eu indiquei para vocês, eu trabalhei 3 correntes. E aqui, desse primeiro ponto alto que eu fiz logo depois dessas 3 correntes, até eu encontrar o próximo intervalo de 3 correntes aqui da outra ponta, eu fiquei com o total de 112 pontos altos dos dois lados. Então, eu fiquei com 112 pontos altos desse ponto alto até eu fazer as 3 correntes lá na outra ponta. Tenho aqui 112 pontos desse lado e 112 pontos do lado de cá. Bem, então agora nós vamos trabalhar a volta de número 16. Da volta de número 16 até o final do tapete, nós vamos trabalhar com o barbante rosa. E aqui, para eu amarrar esse barbante, eu vou contar da seguinte maneira. Aqui está o local onde eu fechei a minha volta de número 15 e cortei aqui a minha linha. Então, desse ponto aqui, onde fechei a volta 15, eu vou contar aqui, indo para frente, total de 15 pontos altos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No ponto de número 15, eu amarro o meu barbante. Depois de amarrar o barbante, nós vamos subir 3 correntes. Essas 3 correntes, o meu primeiro ponto alto, eu vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base até fazer 14 pontos altos. Então, esse aqui é o primeiro ponto dos 14. Então, aqui está. Trabalhei um ponto alto para cada ponto de base e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Fez esses 14 pontos, nós vamos fazer 2 correntes. Depois de fazer essas 2 correntes, eu vou trabalhar mais um grupo de 14 pontos altos e não vou pular nenhum ponto de base para começar os próximos 14 pontos. Então, aqui, olha. Aqui meu último ponto, venho no ponto logo à frente, a partir daqui faço mais 14 pontos altos. Bem, então aqui está meu segundo grupo com 14 pontos altos e logo à frente aqui eu tenho aquelas 3 correntes que estão na ponta. Então, nas duas pontas, nesse local onde nós temos essas 3 correntes, nós vamos trabalhar com o mesmo padrão que eu vou mostrar aqui. Depois do meu ponto 14, faço 1, 2 correntes, laço e nesse intervalo de 3 correntes faço um ponto alto, depois mais 2 correntes. Fez essas 2 correntes, então aqui nós vamos trabalhar mais 14 pontos altos, começando desse primeiro ponto alto de base. Então, aqui está, fiz mais um grupo de 14 pontos altos. Depois de cada grupo de 14 pontos altos, então, nós vamos fazendo 2 correntes e sem pular nenhum ponto de base, trabalhamos mais 14 pontos altos. Então, só nesse local aqui onde tem essas 3 correntes da ponta, nos 2 lados, que vai ser trabalhado assim, com essas 2 correntes, um ponto alto e mais 2 correntes. Todo o restante
vai ser trabalhado como mostrei para vocês aqui no início. 14 pontos altos, faz 2 correntes sem pular nenhum de base, trabalha mais 14 pontos altos. Então, eu vou aqui completar todo o restante da volta 16 com essa orientação e venho. Completei todo o restante da minha volta de número 16 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E fiz um total na volta toda de 16 grupos de 14 pontos altos. E um detalhe, assim que você encerra aqui a volta 16, pode ficar com a impressão de que o seu trabalho vai embabar. Mas não vai não, porque o que está acontecendo é que aqui eu tenho 2 correntes entre esses grupos de pontos altos e se você estender a sua peça e puxar esses intervalinhos de correntes assim para cima, como eu fiz, o tapete assenta. Essas 2 correntes, no final da peça, elas vão ficar assim, puxadinhas aqui para cima. Nas próximas voltas, isso já se acerta. Então, o seu tapete não está embabando. É normal que sobre esse excesso aqui de correntes nessa volta, porque depois vai se acertar nas próximas voltas. Bem, dito isso, vamos dar início à volta 17. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Então, estou sobre o meu segundo ponto alto de base. Aqui eu subo 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. Eu vou trabalhar sobre esse grupo de 14 pontos, o total de 12 pontos altos. Então, eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base até o penúltimo ponto e terei aqui 12 pontos altos. Então, aqui está. Trabalhei 12 pontos altos, ficou vazio na base o primeiro e o último ponto. Sobre todos os grupos de 14 pontos que temos de base, vamos fazer 12 pontos altos, distribuindo como acabei de mostrar sobre esse primeiro grupo aqui. Fez os 12 pontos altos, nós vamos trabalhar 2 correntes e um ponto alto nesse intervalo de 2 correntes de base. Depois, mais 2 correntes. Vem para o próximo grupo de 14 pontos altos, pula o primeiro ponto, a partir do segundo, trabalha 12 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 12 e venho. Então, aqui trabalhei meu segundo grupo com 12 pontos altos e estou aqui na ponta, onde eu tenho essas 2 correntes, esse ponto alto e mais 2 correntes. Aqui, vou trabalhar da seguinte maneira. Faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho sobre esse ponto alto e aqui eu faço 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, faz mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Laça e vem nesse próximo grupo de 14 pontos, pula o primeiro ponto, a partir do segundo trabalha mais 12 pontos altos. Bem, então, nas 2 pontas, nós vamos trabalhar esse grupo aqui de pontos. 5 correntes, 2 pontos altos, mais 5 correntes. Para passar de um grupo de 12 pontos altos e vir trabalhar no outro. Em todo o restante da volta, para passar de um grupo de 12 pontos e vir fazer o outro, nós vamos fazer 2 correntes, um ponto alto no intervalo de 2 correntes de base e mais 2 correntes. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar a volta de número 17. Eu vou fazer todo o restante da minha seguindo essa orientação e venho. Completei a volta 17 com o padrão que orientei, encontrando o início, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta 18. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui, logo à frente. Subo 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. Na volta 18, eu vou fazer grupos com 10 pontos altos sobre esses grupos de 12 pontos de base. Então, vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base até fazer 10 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei os meus 10 pontos altos, ficou vazio de base o primeiro e o último ponto. Sobre todos os grupos de 12 pontos que temos, nós vamos fazer 10 pontos altos
da maneira como mostrei aqui. E para eu passar de um grupo e vir trabalhar o próximo, eu vou fazer 2 correntes. Fez as 2 correntes, vem sobre esse ponto alto que está sozinho e aqui trabalha um ponto alto, 3 correntes, 1, 2, 3 e mais um ponto alto aqui no mesmo ponto. Em seguida, faz 2 correntes. Fez essas 2 correntes, vem no próximo grupo de 12 pontos, pula o primeiro ponto, a partir do segundo trabalha 10 pontos altos. Então, esse daqui será o padrão da nossa volta. Vai haver uma pequena diferença só aqui na ponta. Então, eu vou fazer aqui os meus 10 pontos altos e venho mostrando como trabalhar a ponta. Bem, trabalhei aqui os meus 10 pontos altos, estou aqui na ponta. Então, na ponta, vamos fazer 5 correntes. Depois de trabalhar essas 5 correntes, eu venho nesse primeiro ponto alto desses 2 que tenho aqui no meio. E aqui eu trabalho 2 pontos altos. Então, fiz 2 pontos altos num único ponto de base. Agora, eu faço 3 correntes e mais 2 pontos altos nesse ponto aqui logo à frente. Depois que faz aqui esse grupo de pontos, nós trabalhamos 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos vir aqui trabalhar mais 10 pontos altos sobre esse grupo. Então, eu vou pular aqui o primeiro ponto e começar a partir do segundo e fazer aqui os 10 pontos altos. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 18. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei a volta 18 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 19. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo. Então, aqui estou sobre o segundo ponto de base. Agora, subo 3 correntes. E vou trabalhar um grupo de 8 pontos altos sobre esse grupo de 10 pontos de base. Vou fazendo um ponto para cada ponto até trabalhar 8. Aqui está, trabalhei meu grupo de 8 pontos altos. Sempre vai ficar vazio de base o primeiro e último ponto. E sobre todos os grupos de 10 pontos que temos, nós vamos trabalhar esses 8 pontos altos. E para eu passar de um grupo para o outro, eu sempre vou trabalhar com o seguinte padrão. Vou trabalhar aqui 2 correntes, vir nesse intervalo de 3 correntes que eu tenho aqui, nesse V simples, e trabalhar 3 pontos altos. Depois de fazer esses 3 pontos altos, nós vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fez as 7 correntes, volta aqui nas correntes do V e faz mais 3 pontos altos. Então, ficou assim. Em seguida, faço aqui mais 2 correntes. Venho no próximo grupo de base, pulo o primeiro ponto, a partir do segundo, começo a trabalhar mais 8 pontos altos. Então, sempre para eu passar de um grupo de 8 pontos para o outro, vai ser com esse padrão. 2 correntes, 3 pontos altos nessas 3 correntes de base. Em seguida, 7 correntes, mais 3 pontos altos e mais 2 correntes. Só vai haver uma pequena diferença aqui na ponta. Então, vou fazer esses 8 pontos e venho mostrando como vamos trabalhar aqui. Bem, então, aqui está, trabalhei os meus 8 pontos altos e estou aqui na ponta. Então, as 2 pontas, elas vão ser trabalhadas como vou mostrar aqui agora. Depois do meu 8º ponto, faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho nesse ponto alto e aqui eu faço um ponto alto. Venho no ponto à frente, faço mais um ponto alto. E agora trabalho um terceiro ponto alto nesse intervalo de 3 correntes. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos. Agora, faço 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho nesse intervalo de correntes, aqui eu faço um ponto alto. E mais um ponto alto para cada um desses 2 pontos de base.
Completou aqui esse grupo de pontos, trabalha mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fez as 5 correntes, é só vir trabalhar mais 8 pontos altos. Então, pulo aqui esse primeiro ponto de base e começo a partir do segundo. Bem, então, com esse padrão, será trabalhada aqui toda a nossa volta de número 19. Vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei a minha volta de número 19 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 20. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Subo 3 correntes. E vou trabalhar aqui um grupo com 6 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Bem, então aqui trabalhei os 6 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. Venho nesse primeiro ponto alto desse grupo e aqui eu prendo um ponto baixo. Depois de prender aqui esse ponto baixo, eu vou trabalhar 15 pontos altos usando essas 7 correntes que eu tenho aqui de base. Então, direto depois do ponto baixo, eu laço e começo a trabalhar os pontos altos, pegando aqui nessas 7 correntes até fazer o total de 15 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Depois de trabalhar esses 15 pontos altos, eu vou prender um ponto baixo nesse ponto alto aqui de base. Agora, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3, laço, venho sobre esse próximo grupo de pontos altos e aqui trabalho mais 6 pontos altos. Vou pular aqui o primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. Então, aqui está. Trabalhei 6 pontos altos novamente e logo à frente eu tenho esse motivo que fica aqui bem na ponta do tapete. Então, para eu vir desse grupo de 6 pontos altos e trabalhar aqui nesse grupo que está bem na ponta do tapete, eu vou fazer o total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez essas 6 correntes, vem nesse próximo ponto alto e aqui faz um ponto baixo. Em seguida, laça. E aqui nessas 7 correntes desse grupo que está bem na ponta do tapete, eu vou fazer o total de 17 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos altos. Nesse intervalo de correntes que nós temos nesse motivo que está aqui na ponta, nós vamos fazer 17 pontos altos. Nas duas pontas dos dois lados são 17 pontos altos. Fez esses 17 pontos, prende um ponto baixo nesse ponto alto aqui. E depois trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E vem para o próximo grupo de pontos altos trabalhar aqui mais 6 pontos altos. Então, eu pulo o primeiro ponto e começo a partir do segundo. Aqui trabalhei os 6 pontos altos que ficam logo depois aqui da ponta do tapete. E a partir daqui, eu vou voltar a trabalhar com o mesmo padrão que mostrei nesse primeiro grupo aqui. Então, depois dos 6 pontos altos, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Venho nesse ponto alto aqui, prendo um ponto baixo. E trabalho 15 pontos altos nesse intervalo de 7 correntes. Vou fazer aqui os meus 15. Então, aqui, trabalhei 15 pontos altos nas 7 correntes. Agora, prendo um ponto baixo nesse ponto alto.
e faço 1, 2, 3 correntes. E venho trabalhar 6 pontos altos sobre esse próximo grupo de pontos altos. Então, nós vamos seguir com esse padrão até encontrar a próxima ponta lá do outro lado. Quando encontrar, nós fazemos então igual mostrei nessa ponta do lado de cá, com 17 pontos altos e 6 correntes aqui de intervalo. Bom, então é com esse padrão que é trabalhada toda a volta de número 20. Vou completar a minha com essa orientação e vem. Completei todo o restante da minha volta de número 20 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 21. Eu começo a volta 21 caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Subo 3 correntes. E trabalho aqui um grupinho de 4 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Aqui está, trabalhei o meu grupo de 4 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2 correntes, laço e vou trabalhar o total de 8 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, usando esses 15 pontos altos que eu tenho aqui de base. Então, venho no primeiro ponto alto, faço aqui um ponto alto. Agora, faço 2 correntes. Pulo um ponto de base, no próximo faço outro ponto alto. Mais 2 correntes, pulo um de base, no seguinte faço mais um ponto alto. E eu vou seguir com esse padrão até o último ponto aqui dos 15. Bem, então aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, todos eles separados aqui com 2 correntes. Fez esses 8 pontos altos, faz 2 correntes, 1, 2, laça, vem nesse próximo grupo de pontos altos, pula o primeiro ponto, a partir do segundo, trabalha aqui 4 pontos altos. Fiz aqui os meus 4 pontos altos e logo à frente eu tenho esse motivo que está aqui bem na ponta do tapete. E aqui eu vou trabalhar da seguinte maneira: depois dos 4 pontos altos, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Depois de fazer essas 5 correntes, eu vou trabalhar o total de 9 pontos altos separados por 2 correntes sobre esses 17 pontos que eu tenho aqui de base. Então, começo aqui pelo primeiro dos 17 e vou fazendo um ponto alto, 2 correntes. Pula um de base, no da frente repete. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, usando esses 17 pontos que estão nesse motivo que fica aqui bem na ponta do tapete. Então, nas 2 pontas, nós vamos trabalhar 9 pontos altos separados por 2 correntes. Fez aqui esses 9 pontos, trabalha 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fez as 5 correntes, vem no próximo grupo de pontos altos e faz aqui 4 pontos altos. Fiz aqui os 4 pontos altos. Então, a partir desses 4 pontos altos que estão aqui logo depois da ponta aqui do tapete, nós vamos voltar a trabalhar igualzinho mostrei nesse primeiro grupo aqui. Então, faço aqui 2 correntes e trabalho 8 pontos altos separados por 2 correntes sobre esses 15 pontos. Fez aqui os 8 pontos separados por 2 correntes, faz mais 2 correntes, 1, 2, e vem trabalhar os 4 pontos altos sobre esse próximo grupo de pontos de base. Pulo sempre aqui o primeiro e começo no segundo. E vamos continuar aqui com esse padrão até encontrar a próxima ponta. Na próxima ponta, então, trabalhamos como mostrei nessa ponta daqui. Completei toda a minha volta de número 21 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 22. Começo a volta 22 caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto à frente. Subo 3 correntes,
Venho para o próximo ponto, faço mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei um grupinho de 2 pontos altos. Depois de fazer esses 2 pontos altos, direto eu vou laçar e vou trabalhar aqui um total de 22 pontos altos sobre esses 8 pontos altos que eu tenho aqui de base. Então, vou fazendo sempre um ponto alto sobre cada ponto alto e 2 pontos altos em cada intervalo de correntes. Um ponto alto no ponto alto, 2 pontos altos na corrente. E sigo com esse padrão até construir aqui 22 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontos altos. Fez esses 22 pontos altos, direto aqui laça, vem sobre esse próximo grupo de pontos altos e aqui trabalha 2 pontos altos. Então, pulo o primeiro ponto e começo a partir do segundo. Então, aqui está. De novo, trabalhei 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, eu tenho aqui esse grupo de pontos que está bem na ponta aqui do tapete. Sobre esse grupo de pontos, nós vamos trabalhar com o seguinte padrão. Faço 3 correntes, 1, 2, 3. Fez essas 3 correntes, laça, vem nesse primeiro ponto dos 9 que temos aqui e vamos trabalhar aqui 25 pontos altos. O modo de distribuir os pontos é o mesmo que mostrei ali atrás. Nós vamos fazendo um ponto alto para cada ponto alto, 2 pontos altos em cada intervalo de correntes. Então, aqui está. No motivo que está aqui bem na ponta do tapete, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pontos altos. Fez esses 25 pontos altos, faz aqui 1, 2, 3 correntes. Laça, vem no próximo grupo de pontos altos e trabalha aqui 2 pontos altos. A partir desses 2 pontos altos que estão aqui, logo depois do motivo que está na ponta, nós vamos voltar a trabalhar com o padrão que mostrei no primeiro grupo. Então, direto aqui, depois do ponto alto, eu laço sem nenhuma corrente e venho trabalhar os 22 pontos altos sobre esse grupo. Então, aqui está, trabalhei os 22 pontos altos, depois de fazer os 22 pontos, eu laço direto e venho trabalhar 2 pontos altos sobre esse próximo grupo. Então, nós vamos com esse padrão aqui até encontrar a próxima ponta. Na próxima ponta, trabalhamos com o mesmo padrão que mostrei nessa ponta aqui. Então, vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei a minha volta de número 22. Agora, vamos trabalhar a volta 23. Eu vou começar a volta 23 fazendo um ponto baixíssimo entre esses 2 pontos altos. Então, aqui, olha, no meio dos 2 pontos, eu faço um ponto baixíssimo. Fez esse ponto baixíssimo, vem nesse primeiro ponto alto aqui dos 22 que temos e prende aqui um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, sobe 3 correntes. Subiu as 3 correntes, volta aqui no mesmo ponto onde fez o ponto baixo e trabalha mais 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, agora pula aqui de base. 1, 2, no terceiro ponto, prende outro ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, sobe 3 correntes. Subiu as 3 correntes, faz mais 2 pontos altos no mesmo local aqui onde fez o ponto baixo. Fez os 2 pontos altos, pula de base. 1, 2, no terceiro ponto, prende outro ponto baixo. Então, esse daqui é o padrão que nós vamos trabalhar aqui sobre esses grupos de pontos altos que nós temos. Sempre depois de prender aqui o ponto baixo, sobe 3 correntes. Faz mais 2 pontos altos no mesmo local do ponto baixo aqui.
Depois dos 2 pontos altos, pula 1, 2, no terceiro outro ponto baixo e a partir daqui repete esse grupinho de pontos. Vamos com esse padrão até o último ponto alto aqui desse grupo. Então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de ponto baixo, 3 correntes e 2 pontos altos sobre esses 22 pontos de base. Depois de trabalhar esses 7 grupos aqui, eu tenho logo à frente esse motivo aqui com 25 pontos altos que fica na ponta aqui do tapete. E aqui, olha, eu tenho esses 2 pontos altos e essas 3 correntes para chegar até esse ponto alto aqui, onde eu vou começar a trabalhar esses grupinhos. Então, aqui, para eu passar desse grupo e vir trabalhar nesse da ponta, dos dois lados nós vamos fazer do mesmo jeito. Então, aqui tem esse ponto baixo que fiz por último, venho entre esses 2 pontos altos, faço aqui um ponto baixíssimo. Fez esse ponto baixíssimo aqui entre esses 2 pontos altos, agora vamos fazer mais 2 pontos baixíssimos, pegando aqui essas 2 próximas correntes. Eu vou atravessar a agulha pelo meio da corrente e fazer o ponto baixíssimo. Então, aqui, fiz os meus 2 pontos baixíssimos, tenho essa corrente ainda aqui, eu vou pular essa corrente e vir no primeiro ponto alto desses 25 aqui da ponta e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Depois que fez esse ponto baixo aqui, nós vamos trabalhar sobre esse grupo com o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. Eu vou trabalhar aqui todo o restante desse grupo e venho mostrando como ficou. Então, aqui, trabalhei sobre o motivo que está aqui bem na ponta do tapete e sobre ele eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos. Prendi aqui um ponto baixo no último ponto alto de base. Agora, para eu vir trabalhar aqui no próximo grupo, eu vou fazer assim. Pulo essa primeira corrente que tem aqui e trabalho 3 pontos baixíssimos, fazendo um em cada um dessas 2 correntes e depois outro aqui entre esses 2 pontos altos. Aqui está, caminhei com os meus 3 pontos baixíssimos, agora é só trabalhar sobre esse próximo grupo com o mesmo padrão que mostrei lá no primeiro. Então, aqui, depois desse ponto baixíssimo que está entre esses 2 pontos, eu venho direto aqui nesse primeiro ponto dos 22 e faço um ponto baixo e a partir daqui continuo fazendo os grupinhos de 3 correntes, 2 pontos altos, pulo 2 de base, ponto baixo. Então, olha, de novo aqui trabalhei os meus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. E agora, para eu passar de um grupo para o outro, sempre nós vamos fazer um ponto baixíssimo, pegando aqui entre os 2 pontos altos. Depois que fez o ponto baixíssimo, é só vir para o próximo ponto alto e começar a repetir aqui. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada a volta 23. Eu vou fazer a minha com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta 23 com o padrão que orientei. Para fechar essa volta, eu vou fazer da seguinte maneira. Aqui está o último ponto baixo que eu trabalhei e aqui o início da volta, o primeiro ponto baixíssimo que eu fiz entre os 2 pontos altos. Então, eu vou atravessar a minha agulha aqui, olha, esse é o ponto baixíssimo, o primeiro que eu fiz aqui. Então, pego a agulha e passo pelo meio desse ponto baixíssimo. Trago aqui essa linha e faço mais um ponto baixíssimo. Então, ficou aqui um ponto baixíssimo sobre o outro. Em seguida, dou mais uma laçada aqui nessa linha e corto. E agora, é só esconder essa ponta de linha pelo meio desses pontos altos, aqui pelo lado do avesso. Depois, é só estender bem a sua peça, para que ela fique bem retinha, bem bonita no chão. E terminamos aqui mais esse tapete. Eu gostei muito do resultado final dessa peça. Espero que você também tenha gostado. E se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho.
Se quiser mais sugestões de passo a passo aqui do meu canal, estou deixando aqui do lado 2 sugestões para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo do passo a passo. E se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.